Olá pessoal, eu vou então fazer a condensação da live. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2022. É uma live que faz parte do projeto SED, S de sono, E de exercício físico, D de dieta e E de estresse, acreditando que a atuação de forma ativa nesses 4 fatores pode realmente melhorar muito a qualidade de vida de cada um de vocês, melhorando função cerebral, aumentando expectativa de vida, com muita vitalidade. Então nós estamos agora no D de dieta. A última live nós falamos sobre os males do açúcar. E a live de hoje é sobre os adoçantes. Adoçantes, agentes do bem ou do mal. Então, eu vou fazer aqui um resumo da live de hoje. É claro que a live é sempre muito mais interessante porque as pessoas interagem, fazem perguntas, então a live é sempre muito mais completa do que esse resumo que eu faço aqui. Mas vamos lá. Na última live tiveram muitas perguntas sobre a cana de açúcar. O açúcar refinado, cristalizado, o mascavo, o demerara, a diferença de um para o outro. Então eu vou resumir mais ou menos para vocês, para iniciar, tá? Essa condensação. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que no nosso protocolo de redução de inflamação crônica subclínica, que é aquilo que vai levar a uma deterioração cerebral e orgânica, nós estamos sempre querendo evitar os alimentos de índice glicêmico elevado. Índice glicêmico é aquela velocidade com que a glicose, ou a frutose, ou o açúcar de maneira geral, ele passa do intestino para a corrente sanguínea, estimulando então uma produção grande de insulina e resultando em aumento da resistência da célula à insulina. Esse mecanismo está por trás de uma boa parte da destruição das células neuronais, tá certo? Então, quando a gente fala de índice glicêmico, existe lá uma divisão, né? Então, a gente diz que os alimentos com índice glicêmico abaixo de 55 são alimentos com índice glicêmico baixo, de 56 a 69 moderado, e aqueles alimentos com índice glicêmico acima de 70 seriam de índice glicêmico elevado, trazendo mais problemas para o organismo, né? Então, quando a gente fala do açúcar, da cana-de-açúcar, existem diferentes tipos. Então, a gente tem o açúcar refinado e mesmo o açúcar cristalizado, né? Então, eles são muito processados e eles não têm nenhum valor nutricional. Eles não têm vitaminas, não têm minerais, mas eles têm um índice glicêmico muito elevado. Então, o açúcar refinado e cristalizado são os que a gente precisa evitar a todo custo. Aí nós temos os outros tipos que têm relação com o nível de processamento. Então, aí o demerara e o mascavo. Quanto mais escuro, menos processado é, né? E sendo menos processado, esse açúcar ele mantém mais as suas características nutricionais. Então, teremos ali vitaminas, minerais, oligoelementos, que são importantes para a saúde. Mas o problema é o índice glicêmico, que é muito alto. Então, por exemplo, se a gente for ver a sacarose, que é a cana-de-açúcar, do açúcar refinado, o índice glicêmico é em torno de 90. Então, vocês vejam, né? A gente está falando que um alimento, para não fazer aquele pico de insulina, ele tem que ter um índice glicêmico abaixo de 55. O açúcar, então, o açúcar bastante processado, ele tem um índice glicêmico em torno de 90. É muita coisa. Quando a gente vai para o demerara,
O demerara, por exemplo, ele tem um índice glicêmico de 65, né? Isso é considerado índice glicêmico moderado, mas já é digno de ser evitado. Esse índice glicêmico ele já pode levar à hiperinsulinemia com consequente aumento da resistência da célula à insulina. Então, o demerara, apesar de ser mais nutritivo, ele tem índice glicêmico elevado. Então, para o nosso protocolo de proteção cerebral, é muito importante evitar o demerara e o mascavo também. O mascavo, ele tem bastante, ele é bem nutritivo, mas o índice glicêmico dele é de 80. Então, esse é um índice glicêmico muito alto. Isso vai fazer com que desencadeie todo aquele mecanismo que vai resultar em inflamação crônica subclínica. Bom, existem outros açúcares, né, que se usa. Então, por exemplo, o açúcar de beterraba, que ele é uma extração da sacarose, que é o mesmo tipo de açúcar da cana-de-açúcar, mas é extraído, então, da beterraba. Em alguns países da Europa, eles não têm lá açúcar da cana-de-açúcar, mas sim da beterraba, mas funciona com o mesmo raciocínio, com índice glicêmico elevado não serve para a gente, né? O açúcar de milho tem índice glicêmico muito alto, inclusive o xarope de milho que se usa para adoçar muitos produtos industrializados, esse xarope de milho é a base, né? Então, obviamente, do açúcar de milho, e tem um índice glicêmico muito elevado. O xarope de milho é um açúcar que faz um mal enorme para o organismo, que facilita o aparecimento de diabetes, de obesidade, consequentemente, inflamação. Então, quando você vai lá olhar na composição de um industrializado e tem lá o xarope de milho, esse alimento ele não é saudável, não tem como ele ser saudável. É um açúcar altamente agressivo para o seu organismo. Um outro açúcar que a gente usa eventualmente é o açúcar de coco. Ele tem um índice glicêmico baixo, índice glicêmico de 35. Então, eventualmente, utilizar açúcar de coco pode ser plausível, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que mesmo o açúcar de coco, ele vai atuar no sistema dopaminérgico, que é o sistema de recompensa, da mesma forma que o açúcar da cana-de-açúcar. Então, se for para a gente escolher entre açúcar de coco e o açúcar da cana-de-açúcar, ou de beterraba, ou de milho, o açúcar de coco é melhor porque ele tem um índice glicêmico menor, mas deve ser consumido com muita moderação, tá? Bom, um outro açúcar natural que se utiliza muito é o mel de abelhas. E o mel realmente ele é muito nutritivo. O mel tem muitas características interessantes para melhorar a saúde das pessoas. Mas o mel tem um grande problema, que é o índice glicêmico. É um índice glicêmico de próximo a 100. Então, esse índice glicêmico tão alto significa que quando você ingere o mel de abelha, você vai absorver muito açúcar num período muito curto, vai aumentar a produção da insulina, as células vão ficar mais resistentes à insulina e, a partir desse mecanismo, a gente chega à inflamação crônica subclínica, aumento de peso, descontrole de diabetes. Então, o mel de abelha, ele deve ser consumido com muita moderação, muito esporadicamente. Eu tenho pacientes que tinham o hábito de consumir o mel de abelha diariamente e por conta disso eles tinham uma dificuldade maior de controle de glicemia, às vezes até de colesterol, porque o excesso de açúcar o fígado vai transformar em colesterol, como uma reserva, né? Então, mel de abelha a gente tem que consumir pouco, muito pouco. Então, até aqui fica claro o seguinte, que açúcar da cana-de-açúcar, seja refinado, cristalizado, demerara, mascavo, mesmo melaço, a gente deve evitar,
pensando no protocolo de proteção cerebral, pensando no protocolo de manutenção de uma saúde orgânica, psíquica adequados, né? Uma saúde que esteja relacionada à vitalidade, porque quando a gente pensa na inflamação crônica subclínica, o indivíduo pode até tocar a vida, mas a vida fica pesada, fica mais difícil, né? O indivíduo está sempre mais cansado, com menos esperanças. E quando a gente reduz essa inflamação crônica subclínica, melhora o ânimo, melhora a disposição. Então, evitar esses açúcares derivados da cana-de-açúcar é importante, né? O xarope de milho dos industrializados, corra deles, porque fazem muito mal, né, nesse nosso raciocínio da inflamação crônica subclínica. O açúcar de coco pode se usar eventualmente, e o mel de abelhas também, o uso bem eventual, tá? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho dos adoçantes. Eu separei assim os adoçantes mais comuns que a gente encontra aí no supermercado, tá? Então, tem alguns que realmente não são aconselháveis, porque eles aumentam a chance de vários problemas. Tem uma combinação muito comum, se vocês pegarem o adoçante do mercado, uma combinação muito comum do ciclamato com a sacarina. Esses dois adoçantes, que em termos de preço são os mais baratos, eles produzem alguns problemas, né? Então, primeiro que eles estimulam o sistema de recompensa cerebral, e isso faz com que as pessoas tenham mais fome, consumam mais calorias. Por isso que esses adoçantes, eles acabam permitindo um apetite muito maior, com consequente ganho de peso. Então a pessoa acaba engordando, acaba aumentando o volume abdominal, aparece a barriguinha, que mantém uma inflamação crônica subclínica que vai trazer uma série de doenças. Então esse é um grande problema, né? E vale tanto para o ciclamato quanto para a sacarina. Tem estudos que correlacionam o uso desses adoçantes com um índice maior de diabetes e de obesidade. Então, quando ele foi lançado no mercado, ele foi lançado como uma promessa interessante, né? Já que o açúcar é tão maléfico, então chegaria no mercado um produto que adoça o alimento, mas que não tem caloria, que tem índice glicêmico zero. E realmente tem índice glicêmico zero, não tem caloria, mas atrapalha no outro mecanismo, que seria esse de aumento de apetite, favorecendo a obesidade e o diabetes. Então vocês vejam que coisa paradoxal, né? E além disso, né, o ciclamato, alguns estudos na Europa, nos Estados Unidos, mostraram que o ciclamato tinha um potencial carcinogênico em roedores, tá? Então, ele aumentava a chance de câncer nos roedores, ele aumentava a chance da proliferação neoplásica, das células neoplásicas. Então, isso foi muito assustador, né? O ciclamato, deixa eu ver, o ciclamato, então, esse potencial carcinogênico. A sacarina também é a mesma coisa, ela mostrou esse potencial carcinogênico, tanto para bexiga como estômago, e também tiveram alguns registros de hepatotoxicidade com a sacarina. O que é isso? Esses adoçantes produzindo agressão pro fígado, e às vezes agressão realmente muito forte, tá? Então esses dois, o ciclamato e a sacarina, eu não indicaria de forma nenhuma, tá? Bom, surgiu depois o aspartame, né, que também chegou como sendo uma solução para o problema de adoçar os alimentos sem o aumento
do índice glicêmico, sem aumento da produção de insulina, sem o aumento da resistência da célula à insulina. E realmente o aspartame não tem calorias, não tem índice glicêmico preocupante, mas ele se mostrou tóxico, inclusive para o sistema nervoso central. Então, já há indícios de que pode favorecer até o aparecimento de doença de Alzheimer. Ainda são suspeitas, mas vejam só, é muito preocupante. E quando você vai no mercado comprar adoçante, você vai achar com facilidade o aspartame. Então, o aspartame eu também não indico, né? Porque é interessante também que o aspartame no nosso corpo ele se transforma em formaldeído, que é o ácido fórmico. O ácido fórmico é o que a gente utiliza para matar formigas. Então, vocês vejam que é algo realmente tóxico. E tem também uma correlação do aspartame com um aumento de peso e com um aumento de chance de diabetes, porque da mesma forma que o ciclamato e a sacarina, o aspartame ele estimula o sistema de recompensa cerebral, aumenta o apetite, então ele favorece a obesidade e favorece também o aparecimento do diabetes. Tá? E tem estudos também mostrando um potencial carcinogênico em roedores com aspartame também, né? Inclusive linfomas, leucemias e até tumores cerebrais. Então, esses eu não indico. Ciclamato, sacarina, aspartame. É bom vocês irem até anotando esses nomes para quando chegarem no mercado, saberem o que vocês não vão utilizar. Bom, aí depois vem a sucralose. Sucralose, ela está muito presente nos alimentos industrializados diet. Tá? Então, em biscoitos, em refrigerantes, em barras de cereais. Interessante que a sucralose, ela é extraída da cana-de-açúcar também, por um outro mecanismo. Né? Ela sofre um processo de halogenação e ela é colocado moléculas, átomos de cloro, e aí ela acaba ficando mais doce que o açúcar. Olha que interessante, fica mais doce que o açúcar, e isso aumenta também muito a inflamação. Então a sucralose, ela está relacionada à inflamação. E além disso, também a sucralose ela altera a flora intestinal, o nosso microbioma intestinal, que são as bactérias ali do intestino que mantêm uma boa permeabilidade da parede intestinal. Então, a sucralose ela atuaria nessa flora bacteriana intestinal, produzindo uma disbiose. Então, vai ter o quê? Um aumento da permeabilidade da parede intestinal e muitas coisas da luz intestinal que deveriam ficar ali vão parar na corrente sanguínea e estimular a inflamação. Então, a sucralose ela está relacionada ao aumento da inflamação. E alguns estudos mostram também o aumento da chance de doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, são doenças inflamatórias do intestino. Então, eu não indico adoçantes, sucralose, aspartame, sacarina e ciclamato. Então, quando você for ao mercado e observar essas substâncias, quando você for comprar um adoçante ou um produto industrializado nunca é legal, né? Porque às vezes não tem nada disso, mas tem lá os conservantes, os corantes, que são muito maléficos, por isso que a gente tem que descascar mais e desenlatar menos, né? Mas se tiver essas substâncias, o ideal é a gente evitar, tá certo? Então, ciclamato, sacarina, aspartame e sucralose. Dentro do nosso protocolo de proteção cerebral, realmente, esses adoçantes, eles são completamente contraindicados. Bom, aí vem os menos ruins, ou talvez até bons. Aí nós temos alguns, a gente tem sempre que tomar muito cuidado, porque
os estudos eles vão sendo feitos de forma muito frequente e de vez em quando surge alguma novidade. Mas a estévia ela é extraída de um arbusto, né? Ela adoça 300 vezes mais que o açúcar. Não tem calorias, então ajuda no controle da glicemia. E até agora nenhum estudo conseguiu mostrar malefícios significativos da estévia, só benefícios. Então a estévia para os meus pacientes, quem é meu paciente sabe, eu indico com frequência a estévia. Você quer adoçar o seu cafezinho, por exemplo? Coloque ali uma gotinha de estévia, 2 gotinhas. É muito potente, 300 vezes mais potente que o açúcar para adoçar, que o açúcar da cana-de-açúcar. Então, vocês vejam que é muito, muito doce. Mas aí tem um problema, né, que é o amargo residual, que se chama de retrogosto. Então, isso faz com que muitas pessoas não se adaptem à estévia. Eu, particularmente, quando eu vou adoçar alguma coisa, isso é muito raro, eu gosto da estévia, não tem nenhum problema com a estévia. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade, é o amargo da estévia, né? Ela é tão doce que chega a amargar, é o retrogosto, né? O amargo residual. Mas a estévia é um bom adoçante. Outro adoçante bom é o xilitol, né? O xilitol, ele tem um índice glicêmico bem baixo, índice glicêmico de 7, e ele tem um sabor muito parecido com o do açúcar da cana-de-açúcar, e também não tem esse retrogosto, né? Então, esse retrogosto que tem lá com a estévia, no caso do xilitol, não. Então, ele é bem agradável, ele tem um sabor bem agradável. Mas tem que lembrar que o xilitol tem calorias. Então, por grama, ele tem 2,4 calorias. Né? O açúcar da cana-de-açúcar, o refinado, por grama, ele tem 4 calorias. Então, lógico que o xilitol tem bem menos calorias, mas tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes os produtos diet, né, adoçados com xilitol, eles precisam ser consumidos com moderação, porque se a gente comer quantidades elevadas, tem caloria, e tem bastante caloria. Se você comer muita coisa, é muita caloria. Então, o xilitol é muito interessante, mas tem que ser consumido com parcimônia, tá? E depois vem outro detalhe, viu? O xilitol, como ele não é absorvido, ele faz um efeito hiperosmolar no intestino. Então, isso faz com que a luz intestinal absorva substâncias para dentro da luz intestinal, e isso pode causar diarreia, isso pode causar gases. As bactérias do trato digestivo, elas acabam também utilizando o xilitol, e então é muito comum a gente exagerar no xilitol e ter diarreia ou ter gases, tá? E aí então vem o último que eu vou falar para vocês, que é o eritritol, que é o melhor, infelizmente também é o mais caro, é bastante caro, mas ele está muito próximo daquilo que a gente chamaria de ideal, tá? Ele não tem nenhuma caloria, ele não tem sabor residual, e ele também não tem tanto efeito gastrointestinal como eu falei ali do xilitol, tá? Então o eritritol é realmente muito interessante, é um adoçante que eu indico. Então, quais são os adoçantes que eu indicaria? Estévia, xilitol e eritritol, tá certo? Agora, é claro, é muito importante a gente consumir menos alimentos adocicados. A gente precisa diminuir esses alimentos adocicados, que a gente precise ficar colocando um complemento como um adoçante, mesmo que seja um adoçante bom. Talvez o açúcar ideal para a gente seria realmente comer frutas, né? As frutas têm lá o seu índice glicêmico, que às vezes é até relativamente alto, mas como tem as fibras,
em um valor nutricional muito grande, é algo saudável, né? Agora, os adoçantes a gente vai usar quando realmente for necessário. Então a gente vai usar esses, a estévia, xilitol, eritritol, são bons adoçantes, tá? Eu espero que tenha ficado bem claro e que vocês tenham realmente aprendido e que levem essa informação para o dia a dia de vocês, tá certo? Então essa foi a condensação da live do dia 14 de fevereiro de 2022, o assunto adoçantes, agentes do bem ou do mal, né? Vocês viram que podem ser do bem ou do mal, dependendo de qual adoçante a gente escolhe, né? Valeu, grande abraço a todos, não esqueçam de inscrever-se no nosso canal Dr. Milton C.R. Medeiros. Grande abraço.